Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamile Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal. E nesse vídeo de hoje, eu, na verdade, vim aqui expor para vocês em relação ao último despacho que aconteceu em Portugal, que a gente vê de uma certa forma de não expressa qualquer proibição de voos comerciais entre Brasil e Portugal e, consequentemente, regras de exceções, onde a gente interpreta que há, no caso, um retorno de regras no qual estava em vigor no todo o período de 2020, quando estavam ocorrendo os voos comerciais entre Brasil e Portugal. Então, efetivamente, né, no fim desta quinta-feira, dia 15 de abril, a gente, pronto, teve aí a publicação desse despacho, no qual eu vou compartilhar aqui com vocês, e a gente vai ver alguns pontos, onde eu vou relatando para vocês, esclarecendo algumas questões que eu acho pertinentes. Bem, houve uma notícia publicitada por jornalistas de que há um retorno de voos. Bem, aonde não há uma certa flexibilidade, subentendemos, né, que existe um retorno de voos comerciais. Mas a gente vai verificar que no despacho não tem nada de forma tão expressa, de forma bem objetiva dizendo isso. Mas, por outro lado, também posso dizer que, pronto, como profissionais da área de direito, a gente sabe que tudo que efetivamente não está proibido está permitido. Então, vamos aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui o despacho para a gente verificar alguns pontos pertinentes. Deixa eu só um minutinho. Bem, esse aqui, tá, é o despacho que foi publicado no Diário da República, onde a gente vai ver todas essas questões. O número dele é 338-A de 2021. E eu vou chamar alerta, pronto. As redações, né, que estavam desde o final de janeiro com a suspensão de voos para Brasil, entre Portugal e Brasil, e entre também o Reino Unido, a gente via logo no primeiro ponto essa parte aqui de suspensão de voos, né, consequentemente com esses dois países, e dizendo, né, de forma objetiva, quem poderia vir dentro das exceções. Nesse despacho não vem falando isso, tá? Mas a gente vê também aqui alguns pontos, ou seja, algumas regras que vai se aplicar no caso das pessoas que venham do Brasil. Então, o primeiro que eu chamo a atenção é que a gente vê esse ponto 2, onde ele fala justamente sobre as questões de viagens essenciais permitidas de países aí que não integram a União Europeia ou que sejam associados ao espaço Schengen, onde tem aí basicamente países com uma taxa de incidência igual ou superior a 150 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Tem um anexo embaixo também, e a gente vê também aqui falando, né, sobre o que são as viagens essenciais, que a gente vê que é de forma repetida em relação a todos os outros despachos, onde fala que permite sobre o trânsito e ou entrada, né, em Portugal de cidadãos em viagens por motivo profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias. Quanto a esse ponto aqui, eu sei que muitas pessoas vão perguntar, então eu com visto, eu posso ir? Eu vou trazer duas questões aí. Em relação a visto, tá? Em relação a visto, bem que você esteja um visto caducado, nós temos um outro, né, despacho aí que prorroga, tá? Ou seja, todos os documentos emitidos por autoridades portuguesas até o fim do ano, até o dia 31 de dezembro. Então, as pessoas que estão com visto caducado, está lá caducado, mas vocês se beneficiam dessa extensão. E não tendo uma proibição, né, efetivamente, das pessoas que tenham visto, como estava nos anteriores despachos, e onde vem dizendo aqui, né, ou seja, inclui também agora o Brasil, também sobre viagens essenciais por estes motivos, ou seja, você tem um visto de estudo, profissionais, reunião familiar, ou seja, reagrupamento familiar, razões de saúde, razões humanitárias. Se você tem esse visto, mesmo que caducado durante o período em que foi definido, eu não lembro aqui a data, mas foi de uma parte, uma certa data de fevereiro em diante que foi caducado. Então, em tese, né, efetivamente, essas pessoas
podem vir. Eu chamo a atenção que questão de reagrupamento familiar, para quem não tem o visto de reagrupamento familiar, essas exceções é um pouco mais complicada, porque as companhias aéreas podem entender que não tendo o visto de reagrupamento familiar não permitiu o embarque, tá? Mas aí é assunto para outras questões. A gente também vê a permanência, claro, da exigência do exame, tá? PCR com prazo de 72 horas. A gente vê também aqui no ponto 5 os passageiros de voos originários de África do Sul, Brasil ou de outros países que integram o anexo 1, com uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, elaborado com base na informação prestada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle das Doenças, devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento, ou seja, quarentena, no prazo aqui de 14 dias, no domicílio ou local que indicado pelas autoridades de saúde. Então, a gente vê que vai ser obrigatório aí a questão da quarentena de 14 dias, vai ser obrigatório, claro, o exame PCR no prazo de 72 horas, e eu chamo a atenção também essa questão aqui, que algumas pessoas às vezes, eu vou para outro país e depois vou para Portugal. O ponto 5 fala que justamente as pessoas de origem, né, no caso, que teve passageiros de voos com origem, tanto na África do Sul quanto no Brasil, e tenha feito uma escala nesses aeroportos, e aos passageiros de voos, independente da origem, que apresente o passaporte com registro de saída da África do Sul e do Brasil nos 14 dias anteriores à sua chegada em Portugal. Obviamente, vai também ser aplicado aí esse ponto 5, ou seja, a obrigatoriedade da quarentena, tá? Eu chamo a atenção, sim, os voos de turismo não retornaram, tá? Eu, sinceramente, acho que vai levar um lapso de tempo para haver tal flexibilidade para voos de turismo. E a gente vê aqui também no ponto 10, aos cidadãos nacionais de países terceiros sem residência legal em território nacional que embarque sem o teste referido no número 4, deve ser recusado a entrada em território nacional. E temos aqui também, no caso de os cidadãos estrangeiros sem, deixa eu só sinalizar aqui, sem residência legal em território nacional que façam escala em aeroporto nacional devem aguardar o voo de ligação aos respectivos países em local próprio no interior do aeroporto, ou seja, eles não vão impedir que, vamos dizer assim, as pessoas que vão para um destino final, e se esse destino final existe a possibilidade, né, desses cidadãos estrangeiros sem residência legal entrar, pronto, faz o trânsito em Portugal, mas pronto, tem que ficar no aeroporto. E eu chamo uma outra questão, porque isso foi uma surpresa, porque a gente viu durante 2020 até a presente data, que todos os despachos sempre veio com um prazo de 15 dias, né, de validade. E a gente vê no número 19, desculpa, o presente despacho produz efeito, ou seja, das 0 horas de hoje, né, ou seja, a partir de hoje, de 16 de abril de 2021, mas só vai até 18 de abril de 2021. Então, significa que nós temos um prazo curtíssimo. Eu já digo para vocês que a própria TAP já está liberando voos, tá? Eu não sei como é que está essa questão dos voos, mas a partir do momento que existe uma flexibilidade de fronteira, acredito que possa efetivamente manter também esses voos. Então, é uma questão de vocês entrarem em contato com as companhias aéreas para efetivamente verificar se dentro dessas datas aí tem voos para Portugal. E se você está dentro das exceções, ou seja, você tem título de residência, você tem visto dentro daquelas viagens essenciais, realmente está aí uma flexibilidade. Bem, uma outra questão é que, pronto, as pessoas que tenham determinadas exceções e não tenham visto, tá? Vou dar um stop aqui. Não tenham visto, eu posso dizer para vocês que vocês podem talvez buscar, né, um pedido de esclarecimento diante dessa situação junto ao Consulado de Portugal ou propriamente ao CEF, tá? As companhias aéreas, a gente sabe que veio de forma recorrente pedindo a tal autorização de entrada, no qual eu prefiro chamar, né, de solicitação de esclarecimento, se dentro do seu caso específico se enquadra dentro do despacho, tá? Para ter maior garantia tanto do embarque quanto, consequentemente, a sua entrada em território. Bem, cada caso é um caso,
Espero ter compartilhado e ter ajudado a esclarecer algumas questões desse despacho, dessa nota, tá? Para que as pessoas entendam exatamente as restrições, as limitações e o que realmente estava no despacho, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu convido também a me seguir no Instagram, Advocacia de Imigração, onde eu compartilho diariamente, né, muitas informações e outros posts, entre outras questões lá, no qual eu trago de forma mais contínua, tá? Obrigada pela atenção de todos e compartilhem, tá, esse vídeo com todas as pessoas que estão nessa situação.